tudo preparado pra viagem, mas aí de repente você se depara com a situação do que fazer com seu animalzinho de estimação. Preocupado, né? Fica preocupado não, pra tudo ter uma solução, não é mesmo, Fran? Sem dúvida, para provar que mudar para a Europa com seu bichinho de estimação é completamente possível, a gente trouxe uma convidada que não só se mudou para cá com as suas 2 gatinhas, como ainda por cima vive uma vida nômade, mudando aí de país para país, de cidade para cidade, com os bichinhos junto. Mas esse não é o único assunto de hoje. E o papo é longo, né? Melhor já separar aí uma bebida reforçada. Sem dúvida, prepare seu aperitivo que o Aperitiena de hoje já vai começar. Roda aí! Olá, estamos começando mais um Aperitiena e hoje a gente está com uma convidada, a Nina do @Nina Machadada. Ela é nômade, ela hoje mora em Londres, mas ela tá numa vida nômade, meio não nômade há algum tempinho. E ela leva, além do marido, junto com ela, as 2 gatinhas, a Fran, minha xará, e a Flor, que são uma gracinha. Eu conheci ela através de um perfil anterior que chamava Nomad Cats. E ela falava um pouquinho dessa vida nômade com gatos. Seja muito bem-vinda, Nina. Obrigada por me receberem. Eu já queria então começar, como a gente começou falando um pouquinho sobre as gatas. Já adianto que não vai ser assunto só de gato, a gente vai falar bastante sobre outras questões. A Nina é uma artista também, bordadeira, posso chamar de bordadeira? Pode, amo. Ela também é uma artista, ela também escreve textos lindos no machadada.com.br. E, enfim, e a gente vai começar falando um pouquinho das gatinhas. Eu queria te perguntar como é viajar com as gatinhas, viver essa vida nômade com essas 2 companheirinhas. Então, viver uma vida nômade, às vezes, soa um pouco, para algumas pessoas soa até um pouco assustador, né? Porque você nunca mais tem casa. Nunca mais vai ter uma casa. Mas viajar com suas gatinhas, com seu cachorrinho, com seu animal, ele faz com que seja muito mais fácil, porque você tá com seus animais, né? E aí quando você chega em qualquer lugar, já parece que você tá em casa. Porque o que faz a casa mesmo, pelo menos pra gente, são elas. Então, sempre foi muito gostoso viajar com elas. Em termos sentimentais falando, né? Em termos burocráticos, na verdade, também foi muito tranquilo. É um pouco mais caro, né? Mas é isso, sempre foi muito gostoso viajar com elas. Não existia opção de não viajar com elas. Maravilhoso. Leva a família um pouquinho maior, né? Uhum. E aí, até entrando nesse assunto, né, de viajar com os animais, né? Você que tá sempre aí pelo mundo, girando. Muita gente tem medo, né, de estar deixando o animalzinho de estimação para trás, porque acha que é difícil ou às vezes até impossível de trazer. E como é que funciona essa parte burocrática, assim, para viajar? Eu também tenho um animalzinho de estimação, a Maia, uma York, mas assim, não é tão fácil, né? Como é que é para você? Como é que funciona quando você vai desenvolver aí uma rota aí, algum lugar que você vai fazer? Como funciona? A gente basicamente só viaja para lugares, por exemplo, a gente estava na Holanda, a gente ficou 3 anos morando na Holanda. A gente só viajava para lugares que a gente conseguia alcançar ou de carro ou de trem. E exceto quando a gente queria muito um lugar que a gente ia de avião, que só conseguia alcançar de avião, que a gente realmente investir um tempo e dinheiro, porque elas vão na cabine com a gente não despacha elas. Uhum. E aí a gente ia de avião, porque aí você paga, a passagem delas era sempre mais cara do que a nossa, né? Porque era 50 euros ida, 50 euros volta, as 2. Então a gente sempre procura ir para lugares onde a gente possa alcançar de trem ou de carro. Ou de barco. E é isso, assim, é basicamente isso, porque dentro desse espectro é muito tranquilo, porque as minhas, pelo menos, elas estão um pouco mais acostumadas a essa questão da movimentação. A Fran é a maior Maria Gasolina que vocês já conheceram. Ela entra em qualquer transporte e a bicha dorme como se ela estivesse no paraíso. Olha.
A minha filhota também é assim, adora viajar. Conta um pouquinho da Maia pra gente. A Maia é inglesa, né? Comprei ela quando eu estava em Londres. Ela não foi adotada, né? Diferente da história das gatinhas da Nina, né? E ela já tá velhinha, já tem seus 12 anos, mas muito serelepe. E foi até complicado, né? Na verdade, quando eu vim de Londres pra cá, porque eu não consegui nenhuma companhia que eu pudesse trazer ela a bordo, né? Na cabine. Então aí eu acabei vindo de carro, né? Pegando aquele trem que passa por debaixo do mar ali, do canal ali pra França e tal. Eu fiz Suíça, foi uma volta grande. Mas por ela valeu a pena. Sem que eu não dúvida. iria despachar de jeito nenhum. Não. Eu sou igual a Nina. Ou eu vou de trem, de carro. Mas se não for comigo na cabine, não tem como despachar de jeito nenhum. Nina tá agora em Londres. Conta um pouquinho como é que foi a chegada das gatinhas da Holanda pra Londres. Não tem avião, né? Não se entra com o animal na cabine na Inglaterra, no Reino Unido. Então, a gente tinha duas opções, que era vir de carro. E aí, para vir de carro, tem até algumas opções, que é você contratar um serviço que te busca em qualquer lugar. E aí, não sei quanto foi, a gente não chegou nem a orçar. Ou você vai até Calais de trem e pega um táxi. Eles têm um serviço que faz esse trajeto. Mas a gente achou uma opção que era vir de barca, que era muito mais barato. Gente, foi muito mais barata. Foi uma viagem muito gostosa, né? Eu vi algumas fotos. Foi muito gostosa. Que foi de Roterdã até Harwich, que é uma cidade na Inglaterra, que eu não sou muito bem com o mapa, mas em algum lugar ali na costa. Fica lá em algum lugar da Inglaterra. E dessa barca desce já basicamente na estação do trem e pega um trem pra Londres. Foi assim que a gente veio. É uma viagem muito gostosa. As gatinhas, elas não podem ficar na cabine, mas elas ficam num canil, que você tem acesso pela cabine com TV. Você fica vendo elas o tempo todo. Ai, e você pode ir lá a qualquer momento. Então, foi mais tranquilo. E foi isso. Foi assim que elas chegaram. Aliás, recomendo essa viagem. Imagino. É sempre gostoso, né? Tem sempre, a gente tem o hábito, na maioria das vezes, de fazer algumas viagens sempre pelos trechos, pelas formas mais fáceis, né? Mas às vezes a gente descobre um caminhozinho ali de barca que liga um trecho, às vezes um trem, pois sei lá. Foi as gatinhas que te proporcionaram essa experiência que talvez você não teria tido se não fosse. Nunca. Vale a pena. Bem, eu vou contar um pouquinho também da minha história com animais, porque eu conheci o perfil da Nina a partir de quando ela falava sobre viajar com gatos, né? Falava um pouco mais sobre isso, não que ela não fale mais hoje em dia. E eu tava nessa pesquisa de como eu faria para trazer meus gatos, eu tenho 2 gatinhos, e eu fiz toda a lição de casa. Dei as vacinas, fiz o chip, levei o veterinário lá pra fazer todas as questões. E eu ficava com uma culpa horrível, ficava pensando, nossa, será que eu precisava fazer eles passarem por isso? Será que não é egoísmo meu, tal? E não, assim, as pessoas ao meu redor foram me tranquilizando, eu fui me tranquilizando de que não. Eu peguei eles, pequenininhos, a coisa mais fofinha do mundo, e me comprometi a estar com eles pra sempre, né? Até quando faltar um ou outro. E claro que quando eu decidi mudar, eu não pensei 2 vezes que eles com certeza viriam comigo. Então fiz toda a lição de casa, estava tudo certo. O Pedro já estava aqui na Europa e ele voltaria para o Brasil para me buscar, para pegar os gatos. E tem uma questão, né, que quando você vai viajar com um animal na cabine, você só pode viajar com um animal por passagem, por pessoa. Então eu não poderia, por exemplo, eu vir com os 2 na cabine. E aí o Pedro estava para voltar e aí, bam! Segunda semana de março de 2020, pandemia. O Pedro não conseguiu voltar, fiquei sozinha. Eu não conseguia embarcar com os 2, na verdade eu não conseguia embarcar nem sozinha. Foi aí 5 meses de novela, foi horrível. E no final das contas, quando eu consegui vir com bastante restrições, com bastante medo, enfim, viajar no meio da pandemia não é simples. Eu acabei deixando os meus 2 gatinhos com os meus pais, mas eu acho que nada é por acaso também, né? Porque meus pais estão super apaixonados pelos meus gatos. Eles moram numa cidade litorânea ali de São Paulo, então eles estão assim, os 4, na verdade os 5, porque eles já tinham um gatinho lá na casa, que era aquele gatinho que ficava meio fora, meio dentro. Eu falo que, na verdade, meu pai que é o humano do gato, não é o gato que é do meu pai. E eles estão super bem lá agora, meus gatos ficam presos dentro de casa, o outro gato fica morrendo de ciúme.
Mas é isso, acho que no final das contas as coisas acontecem por algum motivo. Não desisti, fico esperando ainda, na hora de dormir, fico lembrando do cantinho onde eles deitavam ali na minha perna, nas minhas costas, e uma hora eles vão estar aqui comigo quando for a hora certa. Falta pouco. Dedos cruzados, vamos esperar. Agora, Com bom, pelo certeza. menos tem um lado bom, né, que tá com seus pais, né? Então, pelo menos você fica mais Não, sem confortável, dúvida, porque não. quando a gente deixa um animalzinho da gente, né? Você conseguiria viajar sem os seus, Nina? Teve alguma experiência que você teve que deixar? Não, nunca. Por 2 motivos, né? Quando eu tenho que viajar sem elas, é porque eu resolvi fazer alguma viagem sozinha ou com as minhas amigas, aí elas ficam com o Rafael. Aham. E a segunda é porque as minhas gatas são paraplégicas, então elas não fazem xixi nem cocô sozinhas, por exemplo. Então precisa de alguém pra estimular, pra cuidar disso tudo. E a gente já tentou contratar uma cat sitter, no sentido assim, vamos contratar essa pessoa e a gente passa um tempo ensinando ela como é que faz e tudo mais, mas não rolou. Ninguém nunca conseguiu aprender, então a gente falou... E é um pouco complexo no sentido de que a gente aprendeu no susto, né? A gente adotou elas e deixaram elas com a gente e falaram tchau. E a gente, agora a gente precisa cuidar. Então é um pouco complexo de alguém pegar isso. Então a gente não tem muita essa opção de deixá-las para trás. Então nunca nem passou pela nossa cabeça. E quando vocês tinham uma vida mais nômade, porque agora vocês ficam um pouquinho, pelo menos na Holanda, vocês tiveram mais tempo, né, no mesmo lugar. E quando vocês viajavam mais, assim, quanto tempo mais ou menos vocês ficavam em cada lugar? Então, dependia um pouco, porque nosso planejamento a princípio era vamos ficar 1 mês em cada lugar. Então a gente ficou 1 mês em Praga, daí a gente ficou 1 mês na Polônia e a gente precisou sair do espaço Schengen, porque a gente não tem cidadania, nem passaporte de europeu, nem nada. E aí a gente foi pra Belgrado e a gente falou, vamos ficar 1 mês em Belgrado. Só que Belgrado é uma cidade... feio, né? Chato. A gente só tá indo porque é barato. Mas assim... A gente não sabia nada de Belgrado, absolutamente nada. A gente só sabia que era barato. Foi uma coisa no sentido que eu juro pra vocês, a gente não pesquisou fotos da cidade. Uma colega nossa falou assim, é porque Belgrado é barato. A gente falou, é pra lá que a gente precisa ir, a gente tá ganhando em real. Sai do espaço Schengen, né? E sai do espaço Schengen, a gente pode ficar 3 meses lá se necessário. E a gente chegou em Belgrado e a gente se apaixonou pela cidade. E a gente ficou 2 meses. E aí a gente saiu de Belgrado e a gente falou, ok, vamos pra Croácia. Porque também existia esse critério, né? Como é que a gente escolhe o lugar pra onde a gente vai? A gente abria o Airbnb, pesquisava as datas e onde aparecia mais barato a gente ia. E aí aconteceu isso com a Croácia e a gente ficou quase 3 meses na Croácia. E a Croácia é o bom, né? Que realmente isso que você falou, os preços são maravilhosos e é um país incrivelmente lindo, né? Ai, gente, muito não vejo lugar a pra hora de explorar. poder. Não vejo a hora Eu de poder ir. sofro todos os dias com saudade daquele lugar. As pessoas lá também são muito simpáticas, muito agradáveis, né? E a comida também deve ser boa. A comida, sim. E aí, sempre que vocês iam alugar uma casa no Airbnb, então, vocês tinham que pedir permissão, tinha que procurar algum lugar que aceitasse bichinhos, teve algum problema, teve algum perrengue? Falou a palavra-chave. Por causa das gatas, não. O que a gente sempre sentiu em relação das gatas, a gente sempre botou o filtro de pet, mas em todo lugar que a gente foi, a gente sempre sentiu que as pessoas sempre trataram a gente muito melhor porque a gente tá com as gatas. Olha só. Imigração, a gente já embarcou como prioridade em avião por causa das gatas. Olha só. Então, elas já abriram muitas portas pra gente. Então, perrengue por causa das gatas. Em hospedagem, não. Só em transporte, perrengue de vida mesmo. E aí, então, vou pegar um gancho nesse em questão de hospedagem, em questão de outras coisas, como foi e como você lidar, assim, com essa coisa de precisar, de repente, de um atendimento médico para elas e você tá em outro país, tá em outra língua, enfim, tá em outras culturas, né? Imagino que cada país tem uma forma de lidar com essa questão, como que é? Tá, eu vou contar um que é o perrengue chave da nossa vida com elas. A gente tava na Croácia e aí o Rafael, a empresa que ele trabalhava pro Brasil, mandou ele embora. Então ele arrumou um emprego em Amsterdã.
Mas a empresa, o escritório principal ficava em Londres e eles convidaram o Rafael para ficar 2 semanas fazendo um onboarding. Então, da Croácia, a gente foi pra França, de avião com elas. Chegando na França, a gente tirou um passaporte europeu para elas, mas a gente não fala francês. E o veterinário não falava inglês, certo? Mas foi lá, o passaporte saiu, a gente... Foi fácil, o Google Tradutor o tempo inteiro, todo mundo extremamente sem graça. Mas conseguimos o passaporte delas e pegamos um BlaBlaCar da França para Londres. E aí, quando a gente chegou na imigração para pets, o passaporte estava errado. Ai. Tava tudo certo, os exames delas estavam certos, a sorologia em dia, tudo certo, menos o passaporte delas. Ele colocou o número do microchip delas no lugar errado. E a mulher falou, a mulher ficou com muita dó da gente, mas ela falou, eu não posso deixar você passar. E o cara do BlaBlaCar, eles foram muito gentis. Mas eles não deixaram a gente eles passar. não duvidaram de vocês, mas eles seguiram o protocolo. Porque tem coisas diferentes, né? São duas coisas completamente diferentes. Exatamente. E aí vocês tiveram que voltar? Como é que foi? Não, foi assim. A gente teve... O cara do BlaBlaCar falou, olha, eu sinto muito, mas eu não posso esperar vocês. Ele foi embora. E a gente teve que... A gente tava... Veja bem, a gente tava numa fronteira, numa cidade que não tem absolutamente nada. E aí eles indicaram pra gente que isso que era um domingo. É sempre muito importante levantar essas coisas. Era um domingo. E a gente ganhava em real. E a gente tava sem dinheiro. Porque o Rafael tinha perdido o emprego. A gente tava fazendo toda uma movimentação. E até bater o próximo salário. Enfim. E a mulher falou, o que vocês vão ter que fazer vocês vão ter que ir pra essa cidade aqui do lado e tirar um novo passaporte. E aí vocês só podem ir de táxi, porque não tem transporte pra lá. Aí a gente falou, bom, não tem o que fazer. É isso ou não é isso? E entramos no táxi e a cidade ficava a 15 minutos do lugar onde a gente estava, só que era domingo, então era tarifa dobrada. Então deu 80 euros o táxi até a cidade. 15 minutos de táxi. Ai. E a gente chegou lá, o veterinário falou, bom, passaporte emergencial, porque hoje é domingo, é 150 cada uma. De preço. E aí, gente, sabe o que aconteceu? Eu passei mal. Eu fiquei muito branca, minha pressão caiu. Eu falei, eu não falei isso, eu não verbalizei isso. Aí o cara olhou pra mim e falou, quer saber? Eu vou fazer o preço normal pra vocês, é 36 cada um. Nossa. Uau. Amém. Nossa, aí... isso foi uma sorte. Eu imagino, a pressão cai na hora, né? Quando você faz a conversão, automaticamente já teve o táxi, mais o passaporte, é uma situação... Porque era isso, assim, a gente não tinha outra opção, a gente ia ter que fazer isso, sabe? Então, era só pensar depois como que a gente vai conseguir esse dinheiro. Porque tava passando tudo no crédito brasileiro. Ai, e aí... Ou seja, né? Coloca aí taxa, coloca aí câmbio, coloca aí... Ai, Senhor amado. É impossível não fazer conversão. E mais, que você tava na cidade ali da fronteira, ia ter que terminar a viagem, ou seja, não sabia exatamente quanto custaria até essa chegada aí. Então, realmente é bem preocupante, imagina. O que aconteceu foi que a gente teve muita sorte, porque a gente passa muito perrengue, mas a gente também tem muita sorte no final das contas, coisas boas acontecem. Quando a gente voltou pra fronteira, que a gente também não ia voltar de táxi, a gente meteu o louco e falou, cara, a gente vai ter que dar um jeito. O taxista falou, não, quer saber, eu vou fechar um preço pra vocês. E aí ele fechou um valor, acho que foi 50 euros e tudo mais. Levou a gente de volta pra fronteira, a gente teve que pegar um hotel, porque não tinha o que fazer naquele dia. E o cara do BlaBlaCar me mandou uma mensagem e falou, eu vou fazer o mesmo trajeto amanhã, eu passo pra pegar vocês. Ai, e ele não cobrou a mais, óbvio, porque a gente já tinha pago e tudo mais. E aí rolou isso, assim. Mas eu acho que foram, nesse dia aí, foram uns 300 euros, assim, ó. Piscamos, saiu 300 euros do bolso. Não, e fora o desgaste, né, emocional, que imagino que deve ter sido... Foi horrível. Um susto grande, mas no final das contas, vamos ser sinceros, teve sorte aí misturado no meio dessa situação não planejada, né? Porque poderia ter sido pior. No final, até o mesmo cara terminou a viagem. Então, infelizmente, a gente que tem animalzinho, né, de estimação, a gente gosta de viajar com eles, a gente tem que estar atento, porque esses imprevistos podem acontecer. Sim. Né? Então... Agora, eu queria te fazer uma pergunta. Aqui na Itália... Animal é rei. Vocês já vieram pra cá? Não sei. Não. Fomos, mas não com elas. Não com elas. Então, aqui animal é rei. Então, assim,
Você chega no trem, tem gente com cachorro, avião, na rua, no restaurante, no mercado, na farmácia. Qualquer lugar, assim, animal é muito bem tratado. Eles são apaixonados por animais e tal. Mas eu não sei se é assim em todos os lugares. Já falou que elas já abriram muitas portas para vocês, que inclusive nos Airbnbs as pessoas costumam, né, confiar, não confiar, mas tratar melhor, ser mais simpático com elas. Mas já teve algum país que você sentia, assim, que não tinha uma receptividade muito boa para animais? Não. Eu acho que em todos os países que a gente passou, elas sempre foram muito bem tratadas. E eu vejo também a mesma coisa que você falou em todos os países, assim, animal é rei. Animal no restaurante, no bar, no transporte público. Animal sempre sendo muito valorizado. A única coisa que eu sinto que é um pouco diferente, e aí eu não sei se entra uma questão da língua, eu acho que não, mas é o tratamento veterinário. Na Holanda, por exemplo, não é que fizeram coisas erradas com elas, não é isso, assim, mas eu sinto que não tem uma preocupação, talvez, não tem aquele carinho, aquela coisa de tratar o animal como um, sei lá, ser vivo, Eu tinha pensado bem na palavra carinho mesmo. Não tem esse carinho, é uma coisa muito mecânica, muito fria, e a gente que tem um relacionamento com as gatas, eu imagino que seja a mesma coisa com vocês, com seus animais, que é muito, é muito carinhoso, assim, a gente vê aquele tratamento sendo direcionado a elas, muito frio, sabe? É um pouco complexo pra mim. Aqui a gente ainda não levou elas no veterinário, então eu não sei como vai ser, mas... Sim. Eu não sei o quanto isso tá ligado só à questão de ser um veterinário e tudo mais, ou se não é uma coisa mais geral, né? Porque a gente também teve, alguns programas atrás, a gente conversou com a Isis, né? Que era uma brasileira que mora em Portugal, e ela teve a gravidez dela em Portugal, teve o parto em Portugal, e ela fala que... Ela fez inseminação artificial, né? Sim. E ela fala que teve toda essa questão também com ela mesma, assim, dela... sentir uma frieza, assim, de que... Embora ela tenha recebido todo o suporte Sim, médico, sim. os tratamentos, tudo gratuito, tudo de primeira qualidade, ela sentiu realmente... Que não é que tratavam mal, mas que tinham uma frieza em tratar de coisas que pra ela é uma coisa muito importante, né? Obviamente. Talvez faltava essa questão do carinho, que talvez seja uma coisa muito nossa, assim, né? Pelo menos quando trata de coisas tão... próximas, como filhos, como gatos, como uma gravidez, como a nossa saúde, né? A gente tá acostumado a ter essa coisa, talvez, do carinho um pouco mais na nossa cultura. Quer falar, O sistema Nina? de saúde na Holanda, desculpa interromper, só vou colocar esse adendo. O sistema de saúde na Holanda, pra mim é terrível, mas é muito bom. Não sei se faz sentido pra vocês. Mas é algo assim muito frio também. Então, por exemplo, você vai no médico e você tá com uma dor... eu tô com dor de cabeça, assim, eu tô com enxaqueca. Paracetamol. Ai, a paracetamol. Paracetamol. O paracetamol é o mais famoso aqui. A gente falou disso hoje porque meu marido tá coitado. Tá com Eu os mandei joelhos mensagem. todos ferrados porque foi fazer uma corrida e tá com os joelhos super mal. E aí eu falei pro Sandro, tô aqui com o Pedro, super mal. Tal. Ele falou assim, mas já tá tomando paracetamol? Que é um medicamento que serve para tudo aqui, Aqui né? também, É verdade. aqui também. Agora, eu estudei 4 anos de medicina veterinária, né? Não me formei em jornalismo, nada a ver, né? Mas isso tempo faz, enfim. Pô, Nem o 4 português eu lembro mais, enfim. E mais uma coisa que eu sinto, assim, eu me identifiquei muito com o veterinário da minha filha em Londres, o Dr. Bruce. Ele é muito bom, muito carinhoso. E embora em inglês, né, que dá aquela sensação do tipo, são mais frios, né, na teoria. Já aqui na Itália, que eu pensei que eu fosse ter mais facilidade para encontrar um médico veterinário que eu me sentisse bem à vontade com, eu ainda não encontrei. Ah, é? Não encontrei. Olha só. E só um adendo, quando eu estava falando, né, da questão dos animais aqui na Europa, né, que eles são tratados como rei, de fato eu também concordo que são, mas existem algumas diferenças de alguns países.
Por exemplo, na Inglaterra mesmo, os animais eles são super bem vistos lá, só que a gente não pode entrar com eles nos dentro departamentos da sua comerciais, casa, né? Exatamente. Existem uma série de restrições que aqui na Itália, por exemplo, não existem essas restrições. A gente pode ir em shopping center, em lojas comerciais, restaurantes, e a gente não só pode ir, como eles já chegam perguntando se querem água pro cachorro, aí já deixam um potinho de água. Potinho de água aqui é lei. É impressionante, assim, sem contar o próprio comércio aqui, do lado de fora, eles deixam sempre um potinho com ração e água para os cachorros que estão passando na rua. Então são alguns cuidados, não, algumas coisas que mudam muito de um país para o outro. Mas, de fato, em todos os países aqui da Europa, sim, existe esse tratamento muito bem-vindo a todos os animais, enfim. Bem, já que estamos entrando em questões de tratamento, vamos sair um pouco dos bichinhos, vamos para nossa vida, e eu vou recordar aqui um assunto que me tocou bastante, eu fiquei com ele bastante tempo na minha cabeça e ele surgiu a partir do perfil da Nina, que foi se a gente deve ou não visitar países que tem que tem um estado restritivo em questões das minorias. Não sei a melhor forma de falar isso, é uma coisa difícil, né? A Nina levantou essa questão lá no perfil dela e eu lembro que teve bastante respostas, teve bastante coisa. Eu acho que eu cheguei a escrever alguma coisa pra você, não lembro se eu mandei, se eu não mandei, porque na verdade eu não sei se eu tenho uma resposta pra isso. E aí eu lembro que você tinha uma história, talvez, de alguma viagem que você fez com algumas amigas. O que você acha disso? Então, muita coisa aconteceu desde esse post, desde essa conversa que eu tive lá no meu Instagram, porque eu acho que foi o debate que eu levantei lá que mais recebi respostas, assim, mais. Nossa, eu não sei assim, mas pra mim mexeu muito, eu fiquei dias com isso na cabeça, acho que até hoje, de vez em quando, eu me pego pensando nessas questões. Então, eu fui pra Marrakech com uma amiga minha, e pra mim foi uma experiência, eu vou falar horrível, mas nunca é só isso. A experiência, ela sempre tem mais. Mas a minha experiência como mulher foi muito ruim. Eu fui muito olhada, muito olhada. Eles falam muito... E não é um olhar porque... Assim, eu sou olhada geralmente nos lugares porque eu sou imigrante. Eu não sou o estereótipo dos lugares, assim. Mas lá era um olhar violento. Não era o olhar do diferente, era o olhar do... Não era o olhar do diferente. Era o olhar do... Eu tenho direito sobre você. E pra mim foi muito ruim, isso foi muito chocante. É uma cidade muito bonita, muito interessante, muito colorida, muito barulhenta. E eu tava saindo da Holanda pra lá, e a Holanda é completamente o oposto disso. Então, mas eu não consegui em momento nenhum, nós fomos seguidas em um momento, sabe? Por mais que várias pessoas tenham falado, não, ele não ia fazer nada, ele ainda assim estava me seguindo, sabe? Ele ainda assim estava tentando me intimidar. E aí, quando eu voltei, eu pensei, eu não vou mais pra esses países. E eu já tava com a minha opinião formada. Eu falei, não vou. E eu levantei esse debate. E aí, várias pessoas entraram nessa conversa, levantando pontos maravilhosos, que é tipo, você não tá dando voz às mulheres que moram. Você não vai, e aí você não dá a voz pras mulheres que moram nesse lugar. Então, assim, realmente, o que você deveria fazer é não ir, ou é você ir e ao invés de você focar em umas coisas mais turísticas, você focar numa coisa mais política. E isso me impactou muito, porque apesar de eu falar muito sempre sobre feminismo, falar muito sobre política e como a gente deveria fazer, eu nunca tinha enxergado dessa forma, sabe? E aí uma amiga minha me recomendou o perfil de uma brasileira que mora na Arábia Saudita e eu passei a seguir ela. Bom, vou falar assim, vou ser muito sincera, eu olhava para mulheres que se convertem ao islamismo com um olhar de tipo, nossa, o que ela está fazendo? Ela está abrindo mão de vários direitos dela. E eu percebi que eu era a feminista ocidental. Ai, né? gente, tipo, que tudo essa resposta. Aquela que só se preocupa com o meu ponto de vista. E seguir essa mulher, que eu recomendo até que as pessoas sigam, o nome dela é Iris e o @ dela Ai, meu Deus, eu não lembro agora. Tudo bem, manda pra gente, a gente vai colocar na descrição do vídeo. Porque eu não lembro o @ dela. Ela fala sobre o dia a dia dela, ela fala sobre
ela. Assim, ela nem fala sobre feminismo, ela não fala sobre política, mas você passa a enxergar que ela é uma mulher, como qualquer outra, que está vivendo uma vida que ela escolheu. E quem sou eu pra falar que o que ela tá fazendo é errado ou não? Sim, sabe? sim. Assim, minha experiência de vida não engloba a experiência dela. Então, desde que rolou essa discussão, o meu olhar é outro. Não significa que eu tomei uma decisão. Sim, sabe? exato. Mas eu acho que hoje em dia é muito importante. E aí, o que eu tô fazendo? Eu tô seguindo pessoas que moram nos lugares que eu tanto critico, porque eu quero ver o olhar delas. Porque é isso que importa, não é o meu olhar ocidentalizado que vai dizer o que eu devo fazer ou não. É o olhar A minha delas. verdade absoluta. Exatamente, não é isso que eu achava que era. Mas não é. Então a gente vai aprendendo essas coisas hoje eu não te digo que eu com certeza iria, mas eu também não te digo que eu não iria. Então eu tô aqui, ó, no limbo dessa questão. E é isso, não sei se respondeu muito bem. Porque eu também não tenho uma resposta no final das contas. Eu achei fantástica a sua resposta, porque eu também fiquei quebrando muito a cabeça. Eu fiquei sofrendo mesmo, assim, do tipo... Não, mas eu acho que a gente não pode se privar de conhecer um lugar lindo, maravilhoso e tal, não sei o quê, porque vai ter assédio. Ai, mas será que eu tô contribuindo com uma cultura que eu não concordo e tal, não sei o quê? E eu entrei muito nessa crise. Levantei esse assunto com amigos, com meu marido, com várias pessoas. E a gente foi conversando. E foi engraçado, porque a gente não conversou sobre isso... Você não expôs, eu acho, pelo menos não vi em nenhum momento você expondo esse seu ponto de vista que você... Não vou falar que você tirou uma conclusão, né? Mas você avançou para outra. E a conclusão que eu fui chegando com os meus amigos foi bem parecida com essa, do tipo, porque só o seu feminismo é certo, porque só o seu ponto de vista é certo. E aí eu lembrei, o meu marido me contou uma história muito legal de uma atriz brasileira que namorava um jogador de futebol aqui, que veio para a Arábia Saudita, e ela veio com ele porque era muito apaixonada por ele e tal. E aí ela ia para os jogos e tudo mais, e as mulheres dos jogadores de lá e tal eram mulheres cobertas e tudo mais, e ela tinha muito essa coisa do tipo, ai, nossa, mulheres cobertas. E uma coisa que eu tinha também, confesso que eu também tinha, do tipo, elas estão se anulando, elas estão sendo submissas, todas cobertas e tal, não sei o quê. E aí depois ela foi aprender que, ao contrário, também existe. E eu sinto isso aqui na Europa também. Já ouvi de mais de uma pessoa, de ambos os gêneros, de mulher, de homem, de várias pessoas, do tipo, brasileira é submissa porque coloca a bunda de fora. E tipo, não, eu acho super demais a gente colocar a bunda de fora. Só que assim, e eu acho que isso é liberdade. Só que isso é o que eu acho. E aí eu amei o termo que você usou, do feminismo ocidentalizado. A gente acha que liberdade é colocar a bunda de fora e elas acham que liberdade é poder não colocar, enfim. Tem um ponto... Desculpa, pode falar. Não, pode falar. Depois eu termino. Tá. Tem um ponto sobre isso que me veio logo depois que eu comecei... Porque o que acontece, né? Eu comecei a estudar um pouco sobre isso, ler artigos e ler livros. E o que aconteceu foi que na França... A França está tentando, eu não sei se já conseguiu, mas impedir mulheres islâmicas de usar o hijab. E aí existe um questionamento delas que apareceu pra mim que é engraçado. A gente não pode usar hijab, mas a freira pode cobrir a cabeça dela. Então por que a gente não pode? Não. Por que isso? Porque é puro preconceito. É preconceito, ponto. Porque a freira, ela é católica, o catolicismo ele é europeu, então pode. A crença dela é válida e a minha não. A crença dela é válida. Uhum. O comentário que eu queria fazer aquela hora é como é engraçado, né, essa questão da gente estar sempre viajando, conhecendo novas culturas e como a gente se coloca numa posição que se a gente não tem a oportunidade de estar conhecendo os países de perto, a cultura ali, a gente mantém um pensamento fechado numa caixinha, né, com aquilo como a gente foi formado. Uhum. E quando a gente se coloca em choque, né, ao presenciar, num primeiro momento a gente tem essa reação, né, que foi a que você teve, de repente vir com aquela coisa que sai meio dentro da gente enraizado e depois traz essa reflexão. E eu acho que às vezes não é nem de você ir até lá e constatar com os próprios olhos. Muita gente não vai ter essa oportunidade de ir, ou não vai querer ir, não vai, enfim. Mas também de abrir, né, o ouvido, abrir o diálogo para possibilidades. Mas eu acho que é mais difícil da gente entender se a gente não tem essa possibilidade de estar próximo a outras culturas.
a tendência da gente manter o nosso pensamento sem ter essa imersão cultural é muito maior. Agora, assim, não significa que a gente aceite, não, de forma nenhuma. Não significa que a gente aceite e vai falar assim, não, tudo bem que aquele cara me seguiu. De jeito nenhum, de forma alguma. Não é porque existe toda uma questão que, inclusive, o que seguir a Iris me fez pensar muito foi que uma coisa que ela falou foi a seguinte. Uma vez ela alguém perguntou, por que como assim você diz que você pode não usar o hijab, mas sempre você tá usando? Porque, tecnicamente, não é obrigatório você usar. E ela sempre usa, ela falou assim, todo mundo usa. E aí, quando uma mulher não usa, ela se sente deslocada. E aí, você pensa... seu primeiro pensamento é revolta total. Mas e a moda que a gente segue? É a mesma coisa. Exato. Você vai pro baile funk coberta, de terninho? E salto alto? Você não vai. Você vai pro baile funk de short curto, porque todo mundo tá lá assim e pronto. A gente tá Pode condicionado. ir de terninho? Pode, mas você não vai. Porque senão você vai ser olhada, senão você vai ser julgada. E é a mesma coisa com elas. E eu acho que, de fato, assim, você não viajar pra esse lugar e não fazer essa imersão cultural pode ser mais difícil, mas... Eu acho que hoje em dia as coisas são um pouco mais fáceis. Tem um Instagram, tem as redes sociais, que você pode acompanhar essas pessoas e ouvir o que elas estão dizendo antes de tirar a sua própria conclusão. Nem precisa ir até lá. Nem precisa ir até lá. É óbvio que seria maravilhoso e fazer essa imersão seria muito bom, dependendo de onde você quer ir, o que você quer fazer. Mas a gente tem como ouvir a experiência de outra pessoa e daí parar de apontar tantos os dedos como a gente costuma fazer. Exato. Agora eu posso puxar aqui um pouquinho atrás. Você tinha comentado com relação à França, tá querendo proibir o uso da burca, né, tal. E essa questão é um pouco mais ampla. Queria trazer aqui alguns pontos. A questão para viajar, que na Inglaterra mesmo, várias vezes foram pegos homens usando passaportes falsos por conta do uso da burca. E aqui na Itália, é uma questão que está acontecendo, que os muçulmanos querem extinguir o uso de crucifixos e todas as coisas religiosas nas escolas. E querem permanecer usando a burca, enfim, toda a indumentária deles religioso. Então, assim, é mais complexo do que parece, né? Porque se a gente parar para pensar, são duas coisas ali meio que em choque. Porque quando a gente vai nos países... nos países deles ali do Emirados ali, a gente tem que seguir todas as regras direitinho. Agora, quando eles vêm para cá, já é um pouco mais complicado. Infelizmente, a intolerância religiosa é uma coisa que permeia muito a vida do imigrante, né? Ontem eu estava assistindo aquele Transparent, não sei se vocês já assistiram, que tem um episódio lá em Israel, e eu nunca tinha olhado assim mais para fundo para Israel e... Gente, que loucura, né? Como a humanidade cria situações absurdas em nome de Deus, né? Em nome da religião, enfim. Eu acho que essa questão por exemplo, porque homens, essa questão da burca, entraram usando passaporte falso e tudo mais. Eu acho que isso... E aí, por causa disso, a gente precisa banir a burca. Eu acho que... Não, porque aí é aquela generalização, né? Tipo, nem todo... E é exatamente isso. Nem todo homem muçulmano que entra, ele tá tentando fazer isso. Mas é exatamente isso que a União Europeia e que a Inglaterra, o Reino Unido, eles acabam fazendo, né? Bom, se 5 fizeram, então agora todos estão proibidos de fazer. Mas aí também entra no contexto que você falou, que eu não tenho uma opinião, Sandro, que é quando eles se mudam. Quando a gente vai, a gente precisa seguir as regras deles, mas quando eles se mudam, eles têm que continuar, eles podem continuar. O que, na verdade, eu tendo um pouco mais para eles poderem continuar fazendo o que eles fazem, porque migração é isso. Você traz um pouco da sua cultura pro lugar que você tá indo e a gente forma uma comunidade aprendendo um com o outro. Eu acho que tem os dois lados, né? Você poder levar a sua, mas você também saber que você vai chegar lá e ter que lidar com a do outro, que é o país onde você tá indo. Então tem as duas coisas. Você precisa tolerar
Eu concordo. E Mas reivindicar ser tolerado. Eu concordo dessa tolerância, mas o meu ponto é que aqui na Europa a gente pode discutir com que as coisas sejam ampliadas, mas a tolerância já existe de uma forma muito maior do que quando nós migramos para os países deles. Entendeu? Mas aí eu vou te falar... Desculpa, eu sou péssima com isso, eu fico interrompendo, mas eu só, antes que eu esqueça, que a questão política, a gente tá falando muito de algo muito indivíduo, né? Porque o indivíduo que se muda, que quer continuar fazendo. Mas se você pensar por uma questão política, falando politicamente, quando você vai para os Emirados Árabes ou para algum país muçulmano, o Estado, ele não é democrático. Então, é diferente. Ele é... Eu não sei se o termo é teocrático, mas existe um príncipe, existe um ditador, né? Sim, o poder sim. é centrado naquilo. Sim. Então, quando a gente fala sobre isso, mas eles vêm e eles podem continuar fazendo, por que a gente não pode? Porque se a gente tá indo pra lá e a gente quer fazer, a gente precisa entender que não é democrático, assim. Sim, Então, eu acho que existe muito isso. A gente tá individualizando uma discussão que não é individual. É uma discussão mais de sociedade mais profunda. e governo e tudo mais. Complexo, Concordo. muito complexo. É bem complexo. A gente nunca vai conseguir chegar no consenso, porque realmente não é um assunto fácil, é delicado. Não. Mas eu acho que no final das contas é uma coisa que a gente discute aqui programa após programa, né? É a coisa de que você vai para um outro país, você precisa saber o que passa nesse país, você precisa saber o que ali é legal, o que não é, você precisa saber o quanto da sua cultura você vai levar, que vai agregar, que vai ser legal, que vai ser bacana, e o quanto da sua cultura, na verdade, vai estar desrespeitando a deles, e aí saber criar esses limites, criar essa interação de uma forma que vai ser saudável para todo mundo no final das contas, né? Exatamente. Eu acho, pela minha visão que eu tive na Holanda, eu acho que eles são muito mais abertos, na verdade. São pessoas, os muçulmanos que vêm de países árabes, eles são muito mais abertos a aderirem à cultura holandesa do que não, porque eles são os que mais falam holandês quando eles se mudam pra lá. Olha São os só. que mais aprendem holandês, sabe? Então... E eu não vejo, por exemplo, as mulheres querendo evangelizar as outras mulheres a usarem a burca e o hijab. Ao contrário do que Exato. mulheres, nós, né, querem falar com elas. Não, vocês não podem usar. Então, de novo, é muito complexo, muito delicado. É um assunto que talvez a gente passe o episódio inteiro discutindo e a gente vai terminar falando. Não há uma conclusão. Não há. E não há mesmo. Eu acho que a conclusão é essa. Se você que tá aí ouvindo tá disposto a mudar de país, esteja disposto a conviver com diferenças. E mesmo que você não esteja querendo mudar de país, né? Aí no seu cantinho já esteja disposto a entender que um é católico, o outro vai ser evangélico, o outro vai ser umbanda e tá tudo bem. E cada um toma as suas decisões e nenhum Que você não tá... precisa concordar, mas você precisa respeitar. Né? Respeitar. Exato. Exatamente. Aqui acho que fechamos esse assunto. E aí eu vou para um assunto maravilhoso que a Nina puxou no texto dela e que eu falo há muito tempo, que eu penso há muito tempo, eu reflito há muito tempo. E aí ela trouxe esse termo lindo que é lindo, triste e ao mesmo tempo, enfim, é bastante complexo, que é a síndrome da barriga cheia. A síndrome da barriga cheia, para quem não conhece, ela geralmente ataca pessoas que escolheram sair do Brasil, morar em outro país, mas que, assim como todo mundo, continua vivendo uma vida normal, de trabalho, casa, rotina, e que tem seus amores e desamores, e sabores e dissabores, mas que jamais pode reclamar, porque toda vez que a gente ousa reclamar, a gente escuta: nossa, mas você tá reclamando de barriga cheia, né? Afinal, você tá morando em Londres, você tá morando na Toscana, sabe? Então... a gente nunca pode reclamar de nada. E eu passei muito por isso nos meus primeiros anos na Holanda. Principalmente porque meus primeiros anos na Holanda foram, pessoalmente falando, assim, individualmente falando, foram muito ruins. Eu não fazia amigos, eu não conseguia fazer amigos, eu não conseguia arrumar emprego, eu não conseguia falar a língua. Então foi sofrido pra mim, mas eu não podia reclamar porque eu tava na Holanda e eu não tava no Brasil. E Isso é muito complexo. E, de certa forma, da mesma forma que eu entendo que a pessoa esteja falando isso, afinal tá num país governado pelo Bolsonaro, então é bem complicado, isso me tira a liberdade de sofrer.
Então eu nunca podia estar sofrendo para as pessoas que estavam no Brasil, sendo que as pessoas que estavam no Brasil são minha família e meus amigos. E como que eu não posso ser vulnerável para eles? Aí você entra num ciclo de que você tá sofrendo, mas você não tem com quem você falar, porque se você falar, e aí você passa a acreditar que você não pode reclamar, é muito complexo. E aí eu acho que entra em duas questões, né? Primeira questão, que é como se a sua dor pessoal do que você está vivendo aqui não pudesse ter problemas que são reclamáveis. E a outra dor, que eu acho que agora com a Covid fica muito mais intensa, que é você não pode sofrer pelos outros, né? Porque a gente tá aqui. Talvez a gente esteja em algum nível um pouco mais protegido do que as pessoas que estão no Brasil. Sim. Talvez a gente esteja um pouco mais assessorado, talvez a gente esteja em contextos que não estamos tão expostos, mas e aí? E meu pai e minha mãe que tá lá, e minha avó, e meus tios, e todo o sofrimento que a gente tem por quem tá lá. Então, é uma coisa que eu tenho ouvido recorrentemente agora. Recorrentemente, existe essa palavra? Existe. Existe. De forma recorrente agora, que é isso, assim, como que tá a Covid aí? Nossa, mas que bom que você tá aí, né? Então agora não tem mais problema. Tipo, não, tá bom, eu durmo tranquila sabendo que tem 4.000 pessoas morrendo por dia no Brasil. Tranquilíssima, assim. Tipo. E aí você entra num ponto que é quando a gente vem morar no exterior, a gente passa a morar. A gente não mora eu não moro nem em Londres, nem no Rio de Janeiro. Eu moro num limbo. Porque eu não posso reclamar de nada, porque eu estou numa situação muito melhor do que o Brasil, mas eu também não posso me preocupar com nada do Brasil, porque afinal eu não estou no Brasil. Eu não tenho voz sobre o que acontece no Brasil, porque eu não tô lá. Mas eu não posso... Entende? Eu não moro num limbo. É uma loucura. É uma loucura. É uma loucura. E às vezes acontece também a situação não só de quem tá morando fora não poder reclamar, né? Mas às vezes tem muitas pessoas que tentaram morar fora, às vezes não se adaptaram ou não deu certo por N fatores, às vezes um não planejamento, tem que voltar. E esse voltar, às vezes, ela adia justamente por isso, porque ela também vai ser complicado no momento de voltar, as pessoas vão apontar o dedo, vão falar, e ela também não vai poder fazer nenhum tipo de comparação, né? Porque qualquer tipo de comparação que ela fizer, as pessoas já estão ali meio de camarote assistindo, qualquer meia palavra que ela der um sentido dúbio ali, ela já vai cair de pau falando que tá reclamando demais, enfim. Sim, é muito delicado, assim, eu procuro ter bastante cuidado quando eu vou fazer algum tipo de comparação, porque às vezes é doloroso também, né, pra quem... Eu que estive morando no Brasil até um ano atrás, tipo, lidar com essa coisa da comparação é uma coisa, quando isso aqui é outra. Então, você tem que sempre tomar muito cuidado e também não criar expectativas falsas na cabeça de outras pessoas, do tipo, não, sai do Brasil e vem pra cá que sua vida vai ficar perfeita. Não, porque você tem os mesmos problemas, só que agora você não fala a língua daquele lugar, ou a cultura daquele lugar. Você tem mais um problema. É porque você faz uma troca. E, de fato, assim, a saúde funciona melhor, a desigualdade social ela é um pouco menor nesses lugares, só que você acumula outros problemas. Então, eu acho que essa ideia vendável de que a vida no exterior ela é perfeita, ela é muito falsa. Você tem outros problemas. E ainda tem o ponto, né, que todo mundo fala que você tem a vida fácil, mas aí eles não... Por que a nossa vida é fácil e nem todo mundo tá aqui? Porque a gente tem um preço muito caro que a gente paga. E não é dinheiro. Eu ainda bem tenho a minha família aqui comigo, eu consegui trazer todo mundo pra cá. Mas e as pessoas que abdicaram de estar perto da família, de ver os sobrinhos crescendo de perto, de acompanhar várias coisas? Você deixa tudo pra trás e você vem. Então, ou seja, você tá pagando por isso. Então, por que a sua vida é fácil? Se é fácil, vem também. Faça a sua história. Não é. Então, acho que às vezes é injusto o preço que a gente paga e os dedos que a gente ganha sendo apontados. uma porque coisa... porque as pessoas falam, mas foi escolha sua. Foi escolha minha, mas talvez se você tivesse essa escolha, você não faria mesmo? Você também não gostaria de morar um tempo em outro lugar? Você não gostaria de... Exato. Isso nunca é discutido, sabe? Sempre, foi uma escolha sua. Você que escolheu perder o nascimento da sua sobrinha. Só que não é bem isso, sabe? A gente abriu mão em busca daquilo que a gente tá buscando também. E também é sofrível, mas ninguém quer saber disso, né? Porque apontar o dedo é muito mais fácil.
E nem sempre a escolha tá voltada só pra mudança do país, né? Às vezes você muda de emprego, você muda de cidade. Nem sempre mudar de país precisa ser o ápice pra você ter escolhas que vão te trazer dores e delícias, né? Aquele velho clichê. Tudo vai ter as dores, tudo vai ter as delícias. E morar fora também. Aliás, uma coisa que eu tenho passado bastante ultimamente que eu queria passar de recomendação pra quem tá pensando em morar fora. Se você não consegue lidar com burocracia... Se você não suporta, tipo assim, se dá gatilho mesmo, você fala, puta que pariu, começa a lidar com burocracia e, tipo, acaba com a minha... Gente, nem vem, porque puta que pariu, como estrangeiro tem que lidar com burocracia, como imigrante tem que lidar com burocracia. É uma vida nova que você começa, né? Então você tem que levar em consideração que você não tem histórico nenhum aqui anterior. Então você vai fazer tudo. Então, tudo que você fez ao longo de vários anos, por exemplo, no Brasil, você vai fazer aqui. Que sempre foi automático, né? Exato. Desculpa, eu não entendi. O que é automático? Que sempre foi automático. Você é brasileiro, então você tira o seu CPF, a sua identidade. É normal. Aqui exato. É tudo um evento. É uma avalanche. Você tem que descobrir como funciona, o que você precisa. E às vezes tem documento que você nem estava sabendo que você precisava até ser solicitado por alguém. E você fala, mas que documento é esse? Como faz? Aí você começa a correr atrás. Exato. Então, assim, tem esse lado realmente que você falou que as pessoas devem pensar. Tudo que você tem ao longo da sua vida foi feito desde o seu nascimento, todo o histórico foi acontecendo ali, até o seu CPF, as coisas foram fluindo no Brasil. Chegou em outro país, sua vida começa. Você vai ter o quê? O seu passaporte, a partir dali você vai começar a criar todo o seu histórico, toda a sua vida naquele país. Total. É isso. E fica um pouquinho mais difícil quando você não fala o idioma, né? Porque aqui, quando chega agora... A gente passou 3 anos na Holanda e nós não aprendemos holandês. E aí a gente recebia cartas do governo. Gente, eu abri empresa em holandês. E quando a gente recebia carta, eu ficava desesperada. Pra vocês terem uma ideia, uma vez eu recebi uma carta que, porque eu não entendi a carta anterior, eu tava devendo 5.000 euros ao governo. Senhor amado. 5 não, mil. espera que minha pressão até baixou. Não, deu tudo certo. Eu entrei em contato com um contador e o contador falou, calma que eu vou entrar em contato com o governo, vou tentar resolver isso pra você. E aí ele resolveu, porque ele provavelmente falou, cara, ela não fala holandês. Eu não sei o que ele falou, mas ele resolveu. Mas foi isso, assim, é isso que acontece. Quando você não sabe o idioma, você recebe carta do governo. Aqui a gente recebe carta, a gente já abre assim, ó, pá, deixa que eu leio. Aí que é muito mais fácil, né? Porque a gente entende o idioma. Mas, e também tem isso, não sei se na Itália é assim, mas na Holanda e aqui na Inglaterra também, tudo é papel. Tudo eles mandam por correio. Jesus tudo, amado, como tem papel tudo. nesse país. Aqui Nossa até pouco Senhora. tempo atrás, tudo que você tinha que fazer, enviar por fax. Até pouco tempo atrás. Eu nunca Não, enviei um fax. você tá me Eu nunca zoando. enviei um fax no Brasil. Até pouco eu tempo nunca atrás. enviei. Eu ainda brincava quando alguém mandava eu mandar por fax. Eu falei, eu tenho que procurar um museu aqui perto de casa pra passar esse negócio. É Peraí, sério deixa eu voltar isso? pra 1990. Eu nem sei como funciona um fax. Eu também também não. não sei. Eu cheguei a ter que enviar, só que eu ia nos tabacaios, né, que eles chamam aqui, que enviavam fax, enfim, cheguei a fazer isso. Agora a gente falando de burocracia, né, é uma coisa legal. Como a burocracia aqui na Europa, a questão da confiança funciona muito diferente no Brasil, né? Aqui você assina um documento, o documento não tem que ser autenticado, não tem nada, sua palavra tem valor, sua assinatura tem valor. Como as coisas funcionam muito diferente, né? Nossa, aí eu peguei muito isso forte agora, que vai ter esse passaporte verde. Você chegou a ler Pra sobre quem ele? é vacinado? Pra quem é vacinado, ou pra quem já tem imunidade à Covid, ou pra quem faz o tampone lá, o exame, e consegue comprovar que não tá doente, vai ter esse passaporte verde. E aí é bem isso, você vai comprar um exame na farmácia, vai fazer o exame na sua casa, e aí você vai assinar o papel falando que deu negativo. Cara, quanto você tem que estar confiando nessa pessoa? O meu primeiro choque com isso foi quando eu trabalhava na Holanda, né? Eu trabalhei numa loja lá e eu fiquei doente. E aí eu fiquei desestruturada, porque eu não sabia o que fazer. Porque lá o sistema médico é muito diferente. Então você não vai simplesmente no médico porque você tá, sei lá, com enxaqueca ou porque você tá com... Porque no Brasil você precisa ir no médico, pegar um atestado e aí sim você pode faltar. Na Holanda não. Na Holanda você liga pro seu trabalho e fala, eu tô doente. Eles falam, tá bom. E é isso. Tem até uma questão engraçada.
Eu trabalho como fotógrafo, né? Em Londres, quando era primavera, verão, o que eu mais gostava era de fazer foto externa, né? E Londres, todo mundo acha que é uma cidade super moderna, tem uma coisa super chata. Você não pode fazer foto externa sem ter autorização da rainha. Então, assim, tecnicamente falando, para que eu vou pedir autorização da rainha? Eu também não sabia. Só que você tem que pagar. Sim, mas fotos profissionais, você diz. Para qualquer você não pode fazer foto na rua sem autorização. Claro que você pode fazer foto de turista. Burlei essa lei. Você pode fazer foto de turista, só que eu não tava com máquina fotográfica de turista. Não, é isso que eu perguntei. Se você era foto para uso pessoal, digamos assim. Profissional. Mas aí o policial para e ele pergunta e faz uma ficha sua. Pergunta seu nome, seu endereço, não pede seu documento, não pede nada. Ele anota lá no papel seu nome, seu endereço e fala que você foi parado em tal lugar e que foi solicitado que você não continuasse fazendo fotos. E ele faz aquele report ali, né? Então, assim, isso já aconteceu algumas vezes. É engraçado porque, tipo assim, se eu falasse João da Silva, endereço Via Martimont 83, tava ok. Entendeu? Não ia saber de nada. Então, assim, a confiança é algo muito... a confiança ali é dada. Se você fizer algo errado, ela vai ser tirada de você. E aí você vai pagar as consequências. E aqui a gente paga realmente as consequências por não fazer bom uso da confiança, né? E no Brasil paga ninguém te dá né? confiança, né? Você já começa pagando para ter a confiança. Isso. E você paga literalmente, né? Porque sai literalmente do seu bolso. E é sempre muito caro. Mas isso de dar autorização, pelo menos em São Paulo, quando eu ia gravar algum curto, alguma coisa, eu sempre tinha que pedir autorização pra sair gravando na rua. Isso é real, uso profissional, né? Óbvio, mas digamos... se você for fazer seu storyzinho ali do seu Instagram, não tem problema. Sim, mas assim, nos outros países europeus, tipo, você pode fazer foto, digamos, profissional, só que se você tá fazendo foto, só o fotógrafo e o modelo, você não tá parando o trânsito, você não tá atrapalhando em nada, você tá num local não movimentado, não tem necessidade. Agora, Londres é o único lugar, assim, gente, mas Londres também, assim, cidadezinha linda, cidadezinha maravilhosa, dona dos corações. Mas que cidade cara, gente. Tudo é caro. Você não pode fazer nada. E aqui tudo você paga pra rainha, né? Tudo aquilo que tu faz aqui tem que pagar pra rainha. Rainha rica. Mas você sabe que eu posso estar errada, porque eu tô falando, não peguei uma pesquisa, estou tirando isto, né? Mas eu não acho Londres tão mais caro do que Amsterdã, por exemplo. Olha só. Eu acho que, pelo fato de que Londres tem muito mais opção... Por exemplo, o mercado aqui é muito mais barato. Rafael e eu fomos no mercado semana passada, que a gente foi fazer aquela primeira grande compra, porque, afinal, a gente acabou de se mudar e não tem sal em casa, né? Então, a gente foi no mercado e a gente pegou carrinho... Quanto tempo a gente não faz isso? A gente pegou carrinho mesmo, aquele carrinhão. E o carrinho lotou. E aí, de repente, eu parei e falei... A gente tem dinheiro pra pagar isso? Porque isso aqui, pelo visto, vai dar uns 200 pounds. E ele falou... Aí a gente entrou em desespero, né? Caos, confusão e gritaria no mercado. Começa a tirar as coisas, meu Deus. Porque na Holanda, a quantidade que tava no nosso carrinho ia dar uns 200 euros, 250. Enfim, a gente tirou algumas coisas, a gente deixou separado no carrinho. Porque a gente sai do Brasil, mas o Brasil não sai da gente. E aí a gente... começou a passar as compras, assim, tipo, ai meu Deus, quanto que vai dar? E o pior de tudo é que não tinha um visor dizendo quanto que tava rolando, assim, a gente só ia saber... o visor lá é virado, é verdade. A gente só ia saber no final, né? E eu fazendo egípcia. Deu 92 pounds a parada. Então, tipo, é muito mais barato o mercado, pelo menos, do que na Holanda. Londres, eu não sei, eu costumo falar que Inglaterra é uma coisa, Londres é outra, né? Eu nunca vivi fora de Londres e não sei se eu me adaptaria, mas Londres em si, o que acontece é o seguinte, você paga barato no supermercado, mas geralmente quando você compra coisas que não são tão saudáveis, digamos assim. Lembro que quando eu cheguei... pedir comida em casa? Não, quando você vai comprar... Tipo, se você vai comprar verdura, se você vai comprar fruta, se você vai comprar coisas com muita qualidade, você vai pagar muito caro. Porque, primeiro, Londres, você não paga nem por quilo das coisas. Você tem um pacotinho, assim, com 3 bananas e o código de barra. Aí coloca lá que aquelas bananas tem 250 gramas. Aí você tem vários pacotinhos de 3 bananas, 250 gramas e o código de barra. Você paga tudo, assim, já no pacotinho, já organizado. Então, você paga
bastante. Só que você vai comprar, eu quando cheguei do Brasil, as coisas que eu não tinha acesso no Brasil custavam muito caro, eu comprei lá um monte de porcaria e o carrinho lotava, dava o quê? 30 euros, 40 euros, mas era só porcaria, literalmente. Exato, pounds. Quando eu cheguei. Tanto é que teve uma vez que eu tava assim na fila pra pagar, tinha um senhorzinho na frente, e ele olhou meu carrinho e falou bem assim, vai ter festa hoje, né? E eu pensando, nossa, essa é a minha comida da semana. Não, eu não tive essa sensação, não. A gente, essas compras que a gente fez, inclusive, foi compra muito de, tipo, vegetal, legume, fruta, e aí, tipo, sal, tempero, e arroz, e lentilha, e essas coisas assim. Bom, a gente não come carne, talvez isso tenha já ajuda bastante, porque carne custa muito. Eu também não como Londres, carne, graças a Deus parei já há uns 6 anos, porque se eu não tivesse parado no Brasil, eu teria parado quando eu cheguei aqui. É muito caro. Mas Londres é bem mais caro a carne. Senhor. Eu imagino, assim, mas a gente nem passou no corredor lá de carne. Então talvez seja isso. Mas essa compra que a gente fez foi muito isso, assim, tipo, vamos ter o que cozinhar mesmo em casa. E deu muito barato, porque a gente comprou bastante coisa. E eu acho que a questão do restaurante deu achar mais barato, não é porque de fato é mais barato. Mas Londres, por ser uma cidade muito maior, tem muito mais opção. Então vai ter uma opção, tem concorrência, então vai ter uma opção mais em conta. E Amsterdã não. Em Londres vale a pena você comer na rua. Tanto é que as pessoas não têm tempo de cozinhar em casa. Então, assim, eu passei só uma semana em Londres, só comi na rua, obviamente, porque eu não... Tirando aqueles pãozão de forma com queijo que a gente come no café da manhã. Sim. Ai. Mas aliás, acho que... Pode falar. Eu só ia falar que acho que para turista que quando vem no Brasil é de fato muito caro, né? Afinal, tá R$7 o pound. Então... O pound? O euro já tá R$7, gente. Meu Deus do céu. Chorando. Eu nem lembro a época que tava. Até lembro. Eu tava ainda morando no Brasil quando foi 7,35 um pound para R$7,35. Mas isso foi o que? Muito tempo atrás? Foi... Não, 7? 7, mas aí... 7 tá agora. Sim, mas agora. Mas antes, quando entendi. chegou nesse valor, era o que? Tipo 2002. Eu tava no Brasil ainda, eu tinha minha empresa. Nossa, que Eu lembro porque eu fiz um trabalho... Não revela. Eu lembro porque eu fiz um trabalho pra Umbro. E a Umbro é inglesa, então a gente recebeu em pounds. Aí eu lembro que foi a alegria na hora da conversão daquele dinheiro e tava bem alto. Revela a situação do Brasil antes de 2002, porque aí... E deixa eu te perguntar uma coisa, Nina. Você chegou agora, relativamente pouco tempo em Londres. Teve alguma coisa que você custou pra se adaptar e que você achou muito diferente dos outros países que você passou, que você viveu? Não, porque... Eu e o Rafael hoje de manhã, a gente tava inclusive conversando sobre isso, assim, eu tô no ápice da minha felicidade morando aqui. Nessa vida de morar fora, assim, porque acho que a única coisa que tem, que não é que eu não gostei não, mas que eu ainda tô deixando entrar pós 3 anos na Holanda, é como o inglês é educado. Sabe? Ele esbarra em você e ele pede desculpa e você esbarra numa pessoa e você pede desculpa, ela fala no, I'm sorry, você fala alô, fui eu que esbarrei, sabe? Mas não, que está sendo difícil me adaptar não, tá? Ainda tô na lua de mel com a Inglaterra. Ai, que tá tudo muito gostoso. Eu também amo muito, gosto muito, muito. E realmente o povo inglês é muito educado, né? Diferente do que a gente tem aquela percepção que o pessoal sempre fala que o povo é muito frio e tal. Agora, sabe uma coisa que me chocou, Nina? A última vez que eu estive em Londres, foi agora na pandemia, tava até em lockdown, eu fiquei chocado. Eu achei o povo inglês bem estressado. Nunca tinha visto durante todos os mais de 15 anos que morei em Londres. E dessa vez eu me choquei em 3 situações que eu jamais teria visto, poderia apontar assim durante todo esse tempo que eu tive em Londres. E eu acho que tem a ver completamente por conta da pandemia. Foi no supermercado, um senhor empurrando, sendo bem grosso, um motorista de táxi. Eu chamei um táxi da frente, o táxi de trás
tentou passar na frente dele, queria que eu entrasse no carro dele. Eu não entrei, porque, tipo, não entendi o porquê. E aí, na hora que eu entrei no carro do taxista, que eu fiz sinal pra parar e entrei, o taxista começou a xingar o outro, uma situação de racismo, assim, muito feia. Coisas que eu nunca vi na Inglaterra, eu vi dessa última vez. E eu achei que foi tudo muito relacionado por conta disso, né? Questão do trabalho, do comércio, talvez não tá tão bem, era período de lockdown, então talvez aquela guerra ali dos taxistas, as pessoas nos supermercados meio sem vontade de sair de casa, realmente me assustei. Mas eu assino embaixo que o povo inglês é um povo realmente muito educado, muito simpático, muito prestativo, e foi a única vez que eu tive essa experiência assim. Ainda não passamos por nenhuma experiência de rudeza, mas a gente tá aqui há um mês, né? Rafael um pouco mais, eu tô aqui há um mês. Eu não gosto muito de falar, é tudo perfeito, é tudo muito lindo, porque é o que a gente tava falando antes, né? A gente continua tendo problemas, a gente continua tendo essas questões, mas até agora tá tudo muito maravilhoso. Tá de lua de mel. Que permaneça assim. Gente, adorei o programa de hoje. Ficou muito, bom, né? muito, muito bom. Nina, gente, obrigada muito por ter aceitado obrigada. o nosso convite. Eu tô super feliz porque... Muito obrigada por me convidarem. Que legal, Bom, fico que muito isso, feliz, prazer porque pra mim todo parece que eu já te nosso. conhecia, porque eu já te sigo há um bom tempo, então ter esse papo agora com você foi muito legal e acho que rendeu bons assuntos aí, boas reflexões. Que bom. É tão bom ter gente assim, né, com coisa pra acrescentar, tanta informação, Sim, tanta experiência, né? A sempre. gente sempre aprende muito. Muito obrigado, de Sempre. verdade. Pra concluir, eu vou te Obrigada, fazer a gente. pergunta coringa aqui da Perichena. Vamos terminar com uma reflexão gostosinha. O que a Nina de hoje falaria pra Nina que entrou no avião pela primeira vez pra morar fora do Brasil? Uau! Nossa, que pergunta difícil. Mas eu acho que o que eu falaria vai ser muito difícil. Vai ser mais difícil do que você acha que vai ser. E o que você vai ter que fazer é se apegar às coisas muito boas que vão acontecer. Que aí, quando você passar a fazer isso, vai ficar tudo muito mais leve e tudo muito mais fácil. E é isso. Falaria isso, porque eu teria economizado uns sofrimentos aí. Maravilhoso. Mas faz parte, a gente sempre aprende assim, pegando o caminho mais longo. Por quê, né? Uma hora a gente aprende. Então é isso. Você pode passar seus @, seus projetos, suas ideias. Eu tenho um Instagram que eu falo muito, como vocês podem perceber, como eu falei bastante nessa hora aí de podcast, que é o Nina Machadada. Eu tenho um blog, onde eu escrevo às vezes, que é o machadada.com.br. E agora eu tenho um projeto no LinkedIn chamado Networking of Latina Women in the UK. Então, se você é uma mulher latina que está no Reino Unido, entra lá, porque é uma rede de suporte para mulheres latinas arrumarem emprego e se recolocarem no mercado de trabalho. E é isso. Uau, que legal. Olha só, teríamos outro programa aqui. Você viu? Futuramente, acho que eu vou te chamar pra gente falar um pouquinho desse assunto aí. Me convida que agora eu estou toda armada pra falar sobre isso. Maravilhoso. Muito obrigada, Nina. E pra vocês que seguem a gente, pra vocês que seguiram a gente até aqui, né? Depois desse bate-papo delicioso, segue a gente no Instagram, segue aqui o canal do Tchau Belo TV. E é isso. Mandem suas histórias, suas propostas para os nossos bate-papos. Bom, vocês viram por que é legal tá seguindo, né? Gente legal, assim, igual a Nina, é difícil de encontrar por aí. Pois e aqui vocês vão a dar gente sorte sempre. A gente sempre vai trazer convidados maravilhosos como ela. Obrigada, Nina, pelo programa. Obrigada, gente. gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Até a próxima.